dúvida que é preciso vir aqui ao Douro para apreciar o que é que isto é. E hoje é um dia fantástico. Aliás, esta vindima toda está a ser um tempo exemplar. E a única coisa diferente deste ano é que estamos a ter a vindima mais precoce de aves. Pelo menos desta geração nunca tivemos uma vindima tão cedo. E será que isso é aquecimento global, essas coisas? Eu não sei se é aquecimento global, mas temos duas outras vindimas de referência. 1945, e nós temos a ver os registros de vindima de 45 e foi uma vindima muito precoce. E depois há outra vindima que foi parecida com esta, que foi de 1863. Ah, sim. Também precoce, portanto não é inédito. Não é inédito. Agora, não quer dizer com isso que não é aquecimento global, porque... Mas não veio adiantando ano a ano, assim, um pouquinho? Eu acho que, na generalidade, as vindimas são mais cedo hoje do que eram há 40 anos atrás. Mas por uma questão de tecnologia da viticultura ou por uma questão do clima mesmo? Não tem nada a ver com tecnologia da viticultura, porque esta vinha aqui, que é a Benedita, não, esta aqui é a Benedita Nova, portanto já é uma vinha de 2005, mas atrás é a Benedita Velha, que foi plantada em 1916. E portanto aí não há tecnologia nova nenhuma e portanto, aliás, isso acho que é uma questão que se tem no Douro, por toda ela, que nós temos uma viticultura moderna, mas vivemos ainda com muita viticultura daquela fase pós-filoxérica, portanto é o início da década do século anterior. E essa questão de orgânico, de leveduras naturais da uva, como é que vocês trabalham isso aqui? A primeira vinha biológica, vocês chamam orgânico, nós chamamos biológico, que foi aqui no Douro, fui eu e o meu colega da viticultura, que é o António Magalhães, que começamos perante um desafio do meu pai, em 1992. E ele fez o desafio se nós conseguíamos converter uma área das nossas vinhas na Quinta do Panascal, que é uma das quintas da Fonseca, para viticultura biológica, orgânica. E não tenho dúvidas que essa foi uma das decisões mais importantes dos últimos 30 anos. Porque o lançar o desafio e nós temos avançado para a viticultura orgânica nessas vinhas, levou-nos a ter que olhar de outra forma para toda a nossa viticultura, não só as vinhas que já tínhamos plantadas, mas também levou-nos a desenvolver novos modelos de vinha que permitem uma viticultura sustentável, uma viticultura orgânica, porque nós aqui no Douro, o Douro é uma região de viticultura de montanha, um clima quente e seco. E, portanto, o nosso desafio aqui não é peste, não é problemas do Norte da Europa, que tem muito mais problemas de fungicidas que precisa utilizar, de fungos. Nós aqui é mais uma questão de gestão de erva. Sim. Porque, como chove pouco e é quente, nós não podemos ter muita erva. Mas então o grande desafio é, nós chamamos de saber viver com a erva. A erva no inverno é bem-vinda, mesmo aqui na nossa região. O que não podemos ter é a erva a competir com as videiras no verão. E o desafio foi desenvolver modelos de vinha que permite controlar essa erva mecanicamente, cortar a erva, porque quando a viticultura às vezes moderna, vai para uma viticultura de controle da erva química, nós matamos as ervas fracas e depois as ervas resistentes e as ervas de verão tomam conta. E portanto, foi por aí que a viticultura orgânica foi um grande professor para nós. E é engraçado, só foi 10 anos mais tarde de termos começado as nossas primeiras vinhas orgânicas que produzimos o primeiro vinho do Porto orgânico. E aí foi uma questão também do desafio de arranjar uma aguardente
orgânica. Sim. Mas efetivamente, porque nós neste mundo do vinho, no mundo da viticultura, no mundo dos vinhos orgânicos, há duas questões muito importantes. Ou fazes uma viticultura sustentável, orgânica, por convicção, ou fazes porque queres ter um vinho. E quem faz por convicção é o que faz a diferença. E, portanto, aí a nossa pressa de lançar um vinho foi grande. Sim. E a questão das leveduras? Usa leveduras? As leveduras é muito simples. Nós no vinho do Porto, aliás, o que diferencia o vinho do Porto de um vinho natural é o vinho do Porto. Nós paramos a fermentação a meio, com a adição de aguardente de vinho, exatamente para matar as leveduras, para que a doçura do vinho do Porto seja a doçura natural da uva. E a grande diferença, quem está a fazer, por exemplo, um vinho tinto, é que quer que todo o açúcar da uva seja convertido em álcool. Sim. A grande questão das leveduras não naturais, as leveduras selecionadas, é para conseguir que a fermentação Chega até o chegue final. até ao fim. Sim. No caso do vinho do Porto, como isso não é uma questão, também não é uma questão. E, portanto, para nós, nós não adicionamos leveduras, porque não temos um problema do fim da fermentação. Sim. E também outra questão, nós não queremos que a fermentação comece muito depressa. E, portanto, não fazia sentido estar a adicionar leveduras. E portanto, nesse sentido, e quando pensamos no vinho do Porto, se nós pensamos as nossas vinhas, isso é dry ground, é vinha não regada, é uma viticultura muito natural. A vinificação, especialmente quando olhamos para a nossa vinificação em lagares de granito, o vinho do Porto, especialmente o vinho do Porto Vintage, é sem dúvida dos vinhos mais naturais neste mundo, que hoje quer fazer o vinho natural com uma coisa de modo. Não, o vinho do Porto é uma coisa muito natural. Sim. E o Vintage então é a máxima expressão disso, porque o Vintage, pela forma que as vinhas são cultivadas, pela forma que o vinho é feito e que nós fazemos todos os lagares tradicionais com pisa-pé, da forma como o Vintage estagia em madeira, madeira usada durante 2 anos e é engarrafado sem nenhuma filtração, sem nada. Portanto, o Vintage, o Porto Vintage, é sem dúvida o vinho mais natural que existe.